A ferramenta de solução documental SafeShare foca a otimização da performance corporativa através da eficiência documental. Com ela, sua empresa organiza seus documentos desde sua criação, arquivando, realizando controles para inativação e gerenciando prazos e processos através de uma visão ampla, flexível e segura, com ferramentas para auditoria e compliance. Tudo conforme as principais normas internacionais para gestão documental e segurança da informação. A solução documental SafeShare proporciona padronização e automação do processo, simplificando a rotina dos usuários com movimentação de informações sem obstáculos, controle de prazos e visualização das etapas em tempo real, sinalizando pendências, notificando atrasos e disponibilizando relatórios detalhados para a visão global de processos em andamento, concluídos ou cancelados. Preste atenção nas perguntas a seguir e responda sinceramente. Cada resposta vale um certo número de pontos. Anote a quantidade de pontos à medida que for respondendo e veja o resultado no final. Está com caneta e papel? Então vamos iniciar! Sua empresa possui um sistema onde fornecedores, candidatos à vaga de empregos e outros terceiros podem inserir documentos diretamente e que cuida automaticamente de sua padronização? Possui alguma ferramenta capaz de cobrar automaticamente os fornecedores sobre os prazos para entrega de documentos referentes a trabalhos ou propostas? Possui mecanismos antifraude? Organiza automaticamente os documentos para auditoria? Ou os auditores têm que ficar procurando os documentos? Se surge uma fiscalização, os documentos estão à mão ou alguém precisa gastar tempo para organizar tudo? Sua empresa possui um controle gráfico analítico de performance dos funcionários? Existe alguma ferramenta para a visualização rápida dos processos em atraso? Os gestores recebem alarmes quando um processo atrasa? Sua empresa ainda utiliza muitos documentos em papel? Os processos de aprovação ainda exigem que sejam enviados e-mails com anexos? Você consegue utilizar as impressoras multifuncionais como terminais do sistema, onde é possível digitalizar um documento, como por exemplo uma nota fiscal, e da própria impressora colocar no sistema de gestão documental? Os processos têm rastreabilidade? Se surge um erro, é possível saber como ocorreu? Quem foi o responsável e quando? Os documentos são protegidos quanto ao nível de segurança de acesso? Quando alguém solicita algo, consegue acompanhar a situação de seus pedidos via sistema ou tem que ficar cobrando via e-mails e telefonemas? Se alguém pede o histórico de um determinado processo, é fácil encaminhar toda a documentação ou alguém perde tempo procurando e organizando? E quando o processo é antigo, de um ano atrás, por exemplo, é fácil e rápido achar a documentação ou é trabalhoso? Quando um funcionário entra no lugar de outro, é fácil ele ter todo o histórico de documentos de seu antecessor ou alguém tem que perder tempo organizando tudo? Na sua empresa, documentos importantes podem ser apagados, perdidos por engano? Quando algum documento ou comunicado importante, por exemplo, novas normas e procedimentos, precisa ser distribuído, isto é feito de modo automático? Existe controle de quem leu e não leu? Funcionários novos têm acesso a documentos de treinamento e consulta com facilidade? Ou alguém tem que perder tempo para organizar e passar tudo para eles? Existe algum risco de um funcionário utilizar por engano um documento ainda não aprovado ou na versão antiga? Passar um documento confidencial para partes indevidas? É comum ter que mandar documentos via motoboy, correio ou courier. Sua empresa possui alguma política de redução de impressões voltada à responsabilidade ambiental?
Sua empresa exige que os fornecedores de consumíveis para impressão tenham logística reversa para descarte seguro? Na sua empresa, você premia a redução da quantidade de páginas impressas? Na sua empresa, quanto mais páginas você imprime, mais você paga? Quando alguém imprime algo, você sabe quem foi e quanto foi? Existe restrição de acesso às impressoras através de crachás de identificação? Então, quantos pontos você fez? Qualquer pontuação abaixo de 200 é sinal que sua empresa pode melhorar muito a segurança e produtividade através do SafeShare. E se sua pontuação ficou abaixo de 100, então SafeShare é uma ferramenta imprescindível. Conheça a seguir neste vídeo os recursos inéditos que fazem de SafeShare uma ferramenta capaz de revolucionar a produtividade em sua empresa. O login no sistema é feito via internet, através de um sistema de senhas de alta segurança. Modelar um processo é tão simples quanto preencher um formulário. Basta clicar no menu Parametrização, depois em Workflow e Novo. Dê um nome ao processo e informe os colaboradores que poderão fazer sua gestão. Agora, selecione o documento que iniciará o processo. Pode ser uma requisição de compras, uma solicitação de contratação, um briefing para agência de publicidade, um relatório de auditoria contábil, uma solicitação de projeto de engenharia, uma solicitação de pré-vendas, uma solicitação de reembolso, enfim. Todos os departamentos podem controlar seus processos através de SafeShare. A interface de construção do processo é intuitiva e gráfica, muito simples de usar mesmo. Tudo que o usuário tem a fazer é desenhar o processo na tela. Indique os usuários que poderão publicar este documento no processo e defina seu SLA. É através deste procedimento que incluiremos todos os documentos que formarão o processo. Geração de documentos. Clique em Geração, Expande processos, Expande novo. Isto mostra os processos que o usuário pode iniciar. Selecione o processo que dará início. Documento inicial. SafeShare mostra qual é o primeiro documento pertencente ao processo. O documento pode ser originado por RPs de mercado, bem como sistemas legados das empresas. Todos esses sistemas podem ser integrados com o SafeShare. O usuário tem a possibilidade de visualizar e salvar o modelo de formatação do documento que será gerado. Localizar um documento é fácil e rápido. Opcionalmente, pode-se digitar um complemento. O sistema mostra os receptores padrão e o usuário tem a opção de incluir novos receptores. O sistema mostra os aprovadores padrão e o usuário tem a opção de incluir novos aprovadores. O sistema mostra também os campos de indexação que devem ser preenchidos. Alguns campos de indexação podem ter o preenchimento parametrizado como opcional. O sistema mostra a estrutura de pasta onde o documento pode ser salvo. Para acessar a pasta ou subpasta onde armazenará o documento, basta clicar nela. O usuário tem a opção de definir uma ou mais tarefas para os receptores. Estas tarefas serão apresentadas quando o documento se tornar disponível. No campo de observação, o usuário tem a opção de digitar notas e comentários importantes. O sistema apresenta uma pergunta onde o usuário deve informar se este documento que está sendo gerado é o único deste tipo para este processo, ou se publicará, neste exemplo, outras requisições para os mesmos processos. Após clicar no botão Publicar, o sistema apresenta um resumo das informações do documento que acaba de ser gerado. Este resumo possui um link, onde o usuário pode clicar para visualizar novamente o documento. Depois que o documento é gerado, não é possível mais alterá-lo. Isto evita fraudes e previne erros. Pode-se fazer uma nova publicação ou aguardar o andamento do processo que acaba de ser iniciado. Aprovação de documentos.
Depois da publicação do documento, o gestor deve aprová-lo. Neste caso, ele recebeu um e-mail alertando sobre um novo documento pendente de aprovação e se conecta ao sistema SafeShare na internet através de uma senha segura. Tela inicial. O documento pendente de aprovação é apresentado no painel de alertas, destacado em vermelho na tela inicial. O usuário pode acessar o documento para aprovação pelo painel de alertas ou pelo menu. Basta clicar no botão Aprovação e depois no link Documentos pendentes de aprovação. O sistema, então, apresenta a lista de documentos pendentes. À direita de cada documento, o sistema apresenta o ícone de aprovação e o ícone para visualizar o processo graficamente. Clicando no ícone de processo, simbolizado por uma engrenagem, o sistema abre uma nova tela, mostrando os documentos que o compõem, assim como o status de cada um. Na tela de processos são apresentados o nome do processo, código do processo, data de início, legendas e documentos encadeados. Com um duplo clique em um dos documentos, o sistema listará a etapa em que o documento se encontra dentro do fluxo de aprovação, o SLA definido na parametrização do processo e as pessoas responsáveis. Clicando no ícone de aprovação, o sistema abrirá uma nova tela. Na tela de aprovação, é mostrado o resumo das informações do documento e um menu à esquerda com 4 botões. Detalhes do documento. Mostra o resumo de informações do documento que será aprovado. Visualização rápida. O usuário consegue visualizar o documento utilizando o visualizador universal do próprio sistema, sem a necessidade de ter nenhum outro aplicativo específico instalado no computador. Enquanto estiver visualizando o documento, o usuário poderá maximizar a tela para melhorar a visualização. Arquivo original. O usuário pode abrir, salvar o documento na extensão original que foi gerado. Arquivo gerado. O usuário pode abrir, salvar o documento gerado convertido para PDF, desde que compatível com a conversão. À direita, parte superior. O usuário poderá anexar documentos complementares que suportem a aprovação. Após analisar o documento, o usuário deverá digitar a senha para aprovar ou reprovar. Em caso de aprovação, a digitação de uma observação não é obrigatória. Já em caso de reprovação, o preenchimento é obrigatório. Quando o usuário clica em reprovar, tem a possibilidade de rejeitar apenas o conteúdo do documento para a geração de nova versão ou de cancelar todo o processo. Isto evita que algum processo fique descontinuado no sistema. Na tela de aprovação, o sistema mostra que o documento aprovado não consta mais na lista de pendentes, bem como no painel de alertas apresentado na tela inicial. Os mesmos passos de aprovação são repetidos por todos os aprovadores indicados no fluxo de aprovação específico deste documento. Andamento do processo. Após executada a aprovação do primeiro documento, o sistema informará sobre a necessidade de gerar os demais documentos que compõem o processo. Para consultar se há pendência relativa à geração em algum processo, basta clicar em Geração, depois em Processos, depois Pendente de Geração. O usuário clica no processo que dará andamento, gerando o próximo documento pendente da próxima etapa. O sistema mostra de forma clara e objetiva os tipos de pendências e seus documentos, bem como seus responsáveis, evitando erros, atrasos e não conformidades. Isto é uma poderosa ferramenta para auditorias, pois o sistema já faz a checagem de normatização e compliance durante o próprio processo. Para gerar o documento pendente que o sistema está indicando, é só clicar no ícone à direita. O processo de geração, então, repete-se. Neste exemplo, o documento não possui aprovadores, ficando disponível imediatamente. Perceba que o código do processo será sempre o mesmo até a sua finalização. Até aqui, você viu a capacidade de gerenciamento de SafeShare como software rodando nas estações de trabalho da empresa e de terceiros autorizados a acessá-lo. Mas SafeShare vai muito além. Todos os acessos a documentos também podem ser feitos por celulares e tablets com Android. E você pode também usar uma impressora multifuncional para digitalizar documentos direto para os diretórios do sistema.
As multifuncionais se transformam em estações de trabalho para a captura descentralizada de documentos. SAFShare pode ser instalado em uma grande variedade de multifuncionais, possibilitando a digitalização de documentos, realizando a publicação e armazenamento automáticos e permitindo a continuidade do processo em andamento. Veja a seguir como é fácil, prático e rápido. A primeira tela que a multifuncional mostra é a de login. Depois, o sistema mostra de forma clara e objetiva os tipos de pendências e seus documentos, bem como seus responsáveis, evitando erros, atrasos e não conformidades. Após se autenticar, o usuário deverá escolher qual o tipo de publicação que ele deseja, se um novo documento, novo processo ou processo pendente. Neste exemplo, vamos escolher um processo pendente. Nesta tela, são exibidos todos os processos pendentes de geração. Escolhendo um processo, é mostrada a lista de documentos pendentes de geração. Após o usuário selecionar o item, ele é redirecionado para a tela que lista as pastas vinculadas. Após selecionar a pasta, o usuário é redirecionado para a tela de complementos da publicação. Após informar os complementos da publicação, o usuário deve indexar o documento. Quando ele seleciona o campo que deseja indexar, o sistema automaticamente traz para o teclado os parâmetros padrão. Para facilitar a digitação, existem 4 formatos específicos de dados: texto, data, número e lista com valores pré-determinados. Após indexar o documento, o usuário escolhe as opções para efetuar a digitalização. Após digitalizar todos os documentos necessários, o usuário é informado pelo sistema que o processo se completou. Isto aumenta a segurança de informação na empresa, pois não permite que qualquer documento seja digitalizado, assim como evita que algum documento essencial se perca por esquecimento de alguém. Com a nota fiscal devidamente publicada e disponível, vamos agora para a próxima etapa do processo com a geração da solicitação de pagamento. Após a geração do documento e finalização das aprovações, o processo é concluído. Para consultar um processo concluído, é só clicar em Processo, depois Concluído, e o sistema listará todos aqueles a que o usuário logado tem acesso. A lista traz data de início e término dos processos, e o usuário pode consultá-los graficamente. O usuário poderá consultar também os documentos a que tem acesso pelo botão Pesquisar documentos. Nos filtros apresentados, o usuário pode, por exemplo, digitar o código do processo e clicar em Pesquisar. O sistema apresentará todos os documentos gerados e disponíveis que compõem o processo escolhido. O ícone na cor amarela, que aparecerá à esquerda de alguns documentos, chama a atenção para o fato de que aquele documento possui observações. Utilizando os ícones à direita de cada documento, o usuário poderá visualizar o processo graficamente ou consultar seu conteúdo. Outra grande vantagem é que no SAFShare, a performance dos funcionários pode ser acompanhada em tempo real através da gestão dos processos. Aqui, é possível visualizar detalhes das etapas do processo, SLAs, status e pendência de publicação ou aprovação. O painel de gestão do SAFShare disponibiliza diversos relatórios gerenciais, com informações consolidadas e extraídas em tempo real, para acompanhamento dos gestores. Sua interface gráfica permite agilidade e praticidade ao seu trabalho. Conheça agora um pouco mais sobre as tarefas que o painel de gestão possui. Gestão programada pendente. Os documentos com alertas de prazo que estão vencidos são exibidos para que o usuário não perca o foco neles. Conteúdo programado faltante. São exibidos os documentos com alertas de prazos que foram gerados fora de suas respectivas pastas, não permitindo que os mesmos sejam perdidos pelos usuários. Aprovação programada pendente. O painel lista todos os documentos com alertas de aprovação que ainda estão no prazo, proporcionando comodidade e segurança ao cliente. Eventos vinculados aos documentos. Todos os prazos de cada etapa são destacados, para que nada seja perdido, como data de vencimento,
reajuste, pagamento, entrega de mercadoria e serviço. Tarefas. São listados todas as tarefas para cada documento, de acordo com o receptor e a etapa. Gestão de pasta. Um relatório dos documentos armazenados em determinada pasta pode ser gerado, de acordo com o nível de acesso do usuário, muito similar ao Windows Explorer. É possível filtrar os dados a partir de um ou mais filtros como por colaborador, período, documentos faltantes. Situação. Gestão por documento. O usuário tem acesso a um relatório individual sobre os documentos que não estão armazenados nas respectivas pastas, utilizando dos mesmos processos da gestão de pasta. Painel geral. São geradas todas as estatísticas do histórico de utilização dos documentos. É possível ver dados sobre aprovação, pendências, atrasos, reprovações, acessos e departamentos. Gestão por processo. Através de gestão por processo, os gestores podem acompanhar todos os processos dos documentos. As informações relevantes, como prazos, status e responsáveis, são destacados na tela inicial e podem ser visualizados através de gráficos. Painel de processo. Aqui, o usuário filtra as estatísticas de um determinado grupo do processo. A visualização gráfica dos dados sobre o processo, atrasos e sinalizações permite analisar os indicadores da performance dos funcionários ou de uma etapa. Por todos esses motivos, SafeShare é uma solução imprescindível para todo departamento que queira ter documentação controlada e segura e controle total sobre os seus processos. E SafeShare ainda ajuda sua empresa a reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Isso acontece de 3 formas. SafeShare permite que os documentos sejam publicados, consultados e aprovados sem necessidade de impressão. SafeShare elimina a necessidade de transportar documentos fisicamente. E também reduz as demandas por infraestrutura de TI. Com menos documentos trafegando na rede, é necessário menos espaço em servidores. É assim que SafeShare mostra seu ROI. Ele se paga com seus ganhos de produtividade, com redução das emissões de carbono e com eliminação de perdas por fraudes. E as vantagens de SafeShare não param na gestão documental. SafeShare é uma solução completa que integra diagnóstico de documentos criados, manipulados, compartilhados, aprovados, arquivados e quantos são redundantes. Mapeamento for W. Who, what, when, why. Mapeamento dos processos para automatizar workflow. Inventário e indexação. Indexação dos documentos por origem, destino, propósito, frequência, prazo e grupo de compartilhamento. Digitalização. Digitalização e armazenamento. Armazenamento e digitalização de documentos físicos. Hosting. Infraestrutura de hosting. Completa infraestrutura para armazenagem de documentos digitais e digitalizados. Profissionais certificados para implantar a solução do data center do cliente e ou de terceiros. Software de gestão. Gestão de software SM. Compartilhamento. Ciclo de vida do documento. Workflow de aprovação. Compliance documental. Simples na operação, sofisticado na gestão. E completando a solução total em gestão de documentos, a Low Cost, que é líder em outsourcing de impressão, integra estes serviços à solução SafeShare. A Low Cost é a primeira empresa no mercado brasileiro a oferecer uma solução de outsourcing de impressão integrada à gestão documental. Graças a esta inovação, a Low Cost reduz os custos em 2 frentes. Ela diminui os custos com documentos que não são impressos e faz com que o volume de impressões diminua. A
A Low Cost é a única empresa de outsourcing de impressão do mercado que possui 100% de cumprimento do SLA com seus clientes. Mais do que isso, o foco é na redução dos custos de impressão, o que consegue ser obtido com serviços exclusivos que só a Low Cost tem. Levantamento presencial dentro das instalações do cliente, com entrevistas junto aos departamentos para conhecer o material que é impresso, copiado e digitalizado. Para garantir a confiabilidade dos dados pesquisados, é aplicada uma metodologia exclusiva de validação do levantamento presencial junto aos gestores. Com base na análise dos departamentos que mais copiam e imprimem, conforme entrevistas feitas com seus usuários, a Low Cost apresenta uma solução para compartilhamento digital dos documentos. Esta solução é estritamente baseada em SLAs e metas de ROI. Um projeto padrão para a Low Cost possui as seguintes metas básicas. Primeiro ano, redução de 12% a 15% do volume copiado e impresso. Segundo ano, redução de 10% a 12% do volume copiado e impresso. Terceiro ano, redução de 8% a 10% do volume copiado e impresso. E além das metas quantitativas, também existem as metas qualitativas, onde a Low Cost oferece treinamentos aos novos usuários. Criamos e implementamos um programa de educação continuada. Transformamos os colaboradores de sua empresa em aliados no processo de redução de custos. O resultado: a Low Cost faz questão de mostrar em tempo real, através de indicadores gerenciais Webfront, reuniões mensais com o gestor e sistemas transparentes de tarifação. E por falar em transparência, tudo o que acontece nas multifuncionais da sua empresa, a Low Cost sabe. E você também fica sabendo. A Low Cost possui um avançado Network Operation Center, que monitora em tempo real os principais indicadores das multifuncionais e seus insumos, tais como indicador de dias para acabar o papel, indicador de estoque diário de insumos por localidade, com data prevista para término do estoque. De 80% a 90% de incidentes são evitados através do monitoramento remoto. A assistência técnica preventiva e preditiva é um diferencial da Low Cost. Por isso, ela se remunera por página impressa. Ou seja, a Low Cost só ganha se o seu equipamento estiver funcionando corretamente. Graças ao monitoramento avançado dos indicadores logísticos, combinado com o sistema de Kanban integrado ao SAP, falta de consumível nunca é problema ao cliente Low Cost. E na hora de descartar os consumíveis utilizados, a Low Cost é uma das poucas empresas do mercado que oferecem um programa de logística reversa com descarte através de fornecedores certificados. Mais segurança para a sua empresa e para o meio ambiente. Todos os benefícios, metodologia e sistemas da Low Cost também podem ser usados no outsourcing de impressão para impressoras térmicas, aliando o sofisticado sistema de gestão SLA da Low Cost ao mais completo portfólio de impressoras térmicas, etiquetas, ribbons e coletores de dados. Centrais de serviços e documentação instaladas dentro ou fora da empresa. Suporte para o alto volume copiado, alto volume impresso, alto volume digitalizado, BPO da documentação do departamento pessoal, BPO da documentação de contas a receber, serviço de engenharia, impressões de alta qualidade, produzidas rapidamente e entregue onde você precisar, seja de forma física ou digital. Esta é a proposta única e inovadora da Low Cost para a sua empresa. Muito mais do outsourcing de impressão, ela oferece a detecção do problema, a solução do problema e a medição dos resultados. Só a Low Cost pode fazer esta oferta, porque só a Low Cost tem
Fundada em 1996, com 14 anos de experiência no mercado. Mais de 300 colaboradores. Pioneira na gestão de impressão. Mais de 50 mil usuários atendidos. Mais de 10 mil equipamentos administrados. Responsável pela impressão de 30 milhões de páginas por mês. Por todos esses motivos, a Low Cost faz agora para a sua empresa uma proposta que só ela pode fazer. Liberte-se das amarras de contratos com multa. Liberte-se de contratos com fabricantes de equipamentos. Conquiste a liberdade e tenha uma visão ampla, geral e detalhada de todo o processo de impressão em sua empresa. Bem-vindo a uma nova era no outsourcing e impressão. Bem-vindo à Low Cost. Bem-vindo ao futuro da gestão documental. Bem-vindo a SafeShare.